Bom, hoje coube a mim trazer uma palavra para vocês. E o Senhor me bateu bastante, mas antes de tudo, boa noite a todos, a paz do Senhor. Eu me chamo Iago, quem ainda não conhece, eu não sei se tem aqui alguém que não me conhece, mas glória a Deus. Eu me chamo Iago e hoje coube a mim trazer uma palavra para vocês. Eu sou casado com a Karen. Amor, se você ainda estiver assistindo aí da Alemanha, te amo. Se não, te amo igual. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo em Mateus 5:13, por gentileza. Mateus 5:13. Todo mundo abriu? A palavra do Senhor vai dizer, então, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Senhor, a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, Senhor, ela é mais penetrante do que faca de 2 gumes, Senhor, capaz de separar alma de espírito. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que seja, Senhor, tão somente o Senhor falando por intermédio de mim, Pai, que eu diminua, Senhor, e o Senhor cresça, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que todo orgulho, toda soberba e toda altivez, Senhor, que ainda existe em mim, possa ser tirada daqui, em nome de Jesus, Pai, e apenas o Senhor habite, Senhor, apenas o Senhor fale aos corações de cada um dos teus filhos e filhas nessa noite, Pai. Que eu seja tão somente um instrumento, Pai, nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Gente, então, hoje eu vou falar sobre sal da terra. É interessante que é algo que tem tocado muito no meu coração. Essa palavra ela surgiu um pouco de um devocional que eu fiz e eu vou compartilhar isso com vocês. Bom, para quem não me conhece muito bem, eu sou formado em Química e então ao longo da mensagem eu vou estar trazendo algumas coisas que estão relacionadas com a Química, inclusive um experimento de Química que a gente vai fazer logo mais. Em nome de Jesus vai dar certo. E bom, então vamos para as características do sal. O sal que a gente conhece, né, o sal de cozinha, ele é um composto químico formado por 2 elementos, Na e Cl, sódio e cloro, que quando combinados, ele forma o sal de cozinha. Até aí todo mundo na mesma vibe. Só que o interessante do sal é que uma das características dele, que foi a mais extensivamente usada até os dias de hoje, é a de preservar alimentos. Se vocês não sabem, agora vocês vão saber, até 1912 não existia geladeira. Ou seja, tem 111 anos. Então, até 111 anos atrás não existia geladeira. Então, como as pessoas preservavam os alimentos? Com sal. Essa é uma das principais características do sal, de preservar a essência dos alimentos. E eu já quero que vocês vão pegando no espírito isso aí. A gente vai falar sobre sermos sal da terra. Uma das principais características, então, é a preservação de alimentos. E como eu falei para vocês, eu não estou aqui para dar aula de química, nem de biologia, e eu não quero que fique maçante nem nada, mas eu queria só explicar assim meio por cima o que o sal faz. Basicamente, a preservação de alimentos é retirar a água dos alimentos, e isso faz com que os micro-organismos que existiam ali dentro não consigam permanecer e difundir pelo alimento. Então, não tem putrefação, não tem apodrecimento do alimento. Outra coisa, o sal ele é um realçador de sabor. A função principal do sal não é salgar. Pasmem vocês. A função principal do sal é realçar o sabor natural dos alimentos. Tanto que quando a gente coloca uma medida certa de sal, o alimento ele tem um sabor acentuado. Ele pega as características, as melhores características que ele tem e é acentuado. Então, eu queria abordar alguns desses pontos com vocês, para que nós sejamos sal da terra.
O Senhor nos chama para ser sal da terra. E se a gente for olhar essa afirmação de Jesus, ela vai se repetir nos evangelhos sinóticos, ou seja, em Lucas e Marcos. E a gente vai verificar uma coisa em comum em todas elas, que seria o quê? O aviso, o alerta, para que a gente não venha perder a essência. Porque o que Jesus diz? Jesus vai falar, tu consegue voltar em Mateus 6, Mateus 5, 13? Ele vai falar o seguinte: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Olha só, se o sal perder a natureza dele, como restaurá-lo? Se o sal perder a essência dele, como restaurá-lo? De nada adianta, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Pesado, mas o Senhor bateu mais em mim. Em nome de Jesus eu vou fazer a mesma coisa. E então o que o dicionário de Strong vai falar acerca dessa palavra sal em Mateus 5,13? Eu não sei grego, não sei hebraico, não sei nada, e está tudo certo. Mas a palavra escrita é halas, H-A-L-A-S. Ele vai trazer 4 características. Ele vai falar da primeira, que é o sal com a qual a comida é temperada e sacrifícios são salpicados. 2, tipo de substância salina usada para fertilizar terra arável. E interessante essa definição de sal, porque como as minas de sal eram retiradas grossas, então existiam outros tipos de sais juntos e eles usavam esse sal para fazer a questão da fertilização da terra. O sal, ele é um símbolo de acordo durável, porque ele protege os alimentos de putrefação e preserva-os sem alteração. Consequentemente, na confirmação solene de pactos, os orientais estavam e estão até os dias de hoje acostumados a compartilhar do sal juntos. E 4, sabedoria e graça exibida em discurso. Bom, então eu queria trazer a primeira característica do sal. Eu queria trazer algumas características para compartilhar com vocês, e a primeira é a preservação. A principal função até os dias de hoje do sal é preservação. E nós, como sal da terra, precisamos entender a questão da preservação da essência. O sal, ele preserva a essência dos alimentos. O sal, ele preserva aquilo que de melhor existe num alimento. E assim nós temos que ser como sal. O sal, a gente pode ver isso, por exemplo, na palavra do Senhor em Êxodo 30, 35 e Levítico 2,13. Onde nós vemos em Êxodo 30, 35 que o incenso ele era diariamente feito para que se pusesse no incensário do altar, no tabernáculo de Moisés. E o mais interessante é que nessa formulação diária, eles colocavam sal, e nas ofertas de cereal também. E aí eu fui pesquisar por que se fazia isso. O sal era posto tanto para produzir um incenso agradável ao Senhor, como nas ofertas de cereal. Para quê? Para que elas permanecessem puras, santas e um sinal perpétuo da aliança do Senhor com os homens. O Senhor nos chama para ser sal. O Senhor nos chama para uma aliança perpétua, irrevogável, imutável com Ele. O sal, ele era usado nas refeições memoriais, ao se estabelecer pactos e acordos, e ele representava um pacto inalterável, inviolável, ou seja, que não podia ser quebrado. A partir do momento que o sal ele era colocado numa mesa, eles estavam ali firmando um pacto, eles estavam ali firmando um compromisso eterno, de que a partir daquele momento, aquela relação que foi estabelecida era inalterável, inviolável e imutável. Assim nós temos que ser como sal. Quando nós firmamos um pacto com o Senhor, tudo isso nós precisamos permanecer inalteráveis,
invioláveis e inabaláveis naquilo que o Senhor colocou sobre nós. E uma coisa muito interessante é o fato de que o sal não degrada com o tempo. Se você colocar sal em qualquer lugar, sem nenhum tipo de efeito de umidade, o sal ele não se degrada. Ele vai permanecer daquele jeito até eternamente, até o Senhor voltar. Só que, prestem atenção nisso, só que, a partir do momento que substâncias estranhas começam a interagir com ele, sua essência é alterada, possibilitando que o mesmo perca a natureza de sal. Crente, presta atenção. Nós somos sal da terra. E a partir do momento que substâncias estranhas, setas estranhas, sofismas, altivez, pensamentos diferentes que não fazem parte do nosso contexto e do nosso cotidiano começam a interagir conosco e nós começamos a permitir que isso fale conosco, a essência é alterada, possibilitando que o sal perca a natureza dele. Nós, como cristãos, precisamos preservar a essência de Cristo imutável dentro de nós. Porque se permitirmos que todas essas falácias, esses sofismas do mundo entrem na nossa vida, começaremos a ser transformados à realidade do mundo e não mostrar ao mundo que ele precisa retornar à essência de Cristo. Nós precisamos ser como esse sal, preservar a essência. O Senhor fez a criação perfeita. E as coisas com o tempo foram se deturpando, foram mudando. E nós, como cristãos, precisamos preservar a essência das coisas. Nós fomos chamados para preservar a essência de tudo aquilo que o Senhor criou, de tudo aquilo que o Senhor fez com as mãos e com a palavra da sua voz. E com a sua voz, no caso, né? Outra coisa, quando nós, de forma inadvertida, ou seja, vez após vez, vez após vez, vez após vez, nos deixamos contaminar com o que a vida não cristã nos oferece, é gerado um problema. Nós estamos sendo exatamente como essa afirmação de Jesus em Mateus 5:13. A parte B do versículo vai dizer: não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Uma vez que nós deixamos de ser sal, uma vez que nós deixamos e perdemos as nossas essências, nós estamos perdendo tudo aquilo que nos difere do mundo. Nós estamos perdendo tudo aquilo que nos difere do mundo e começamos a fazer das coisas das quais, primordialmente, nós não fomos chamados para fazer. Nós começamos a fazer coisas das quais o Senhor não nos chamou a fazer. Por quê? Porque a gente perdeu a essência. Porque a gente deixou de ser sal dessa terra. Nós não conseguimos preservar a essência dentro de nós. Isso faz com que o nosso caráter, a nossa integridade, aquilo que o Senhor tem colocado, plantado dia após dia dentro de nós, isso comece a se esvair. Isso começa a ir embora dentro de nós. Glória a Deus. Outra coisa, nós precisamos nos cuidar, gente. De verdade. Nós precisamos nos cuidar. Vão comigo, por gentileza, em Mateus 23, no versículo 27 e 28. Mateus 23, 27 e 28. Porque esse é um capítulo 23 é conhecido como o capítulo dos ais da Bíblia. Você vai sempre ver no capítulo 23 de Mateus, Jesus falando: ai dos fariseus e hipócritas, ai dos fariseus e hipócritas, ai dos fariseus e hipócritas. E a cada linha é uma paulada diferente na cabeça. E Mateus 23, 27 e 28 vai dizer exatamente isso, e é isso que a gente precisa cuidar. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados.
bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Nós temos que cuidar, para que nós não sejamos como esses fariseus. Nós temos que cuidar de não perder a nossa essência e por fora parecermos que somos cristãos dentro da igreja, mas por dentro estarmos podres. Não é uma palavra legal para ouvir num sábado à noite, não é, mas o Senhor me confrontou e eu precisava trazer isso para vocês. O Senhor está nos chamando para nós voltarmos a esse lugar da essência, para nós preservarmos a nossa essência e não perdermos a nossa essência. Porque muitos de nós estamos aparentando ser cristãos, só que com uma essência totalmente deturpada, longe do que tudo que a palavra nos chama para ser. O Senhor nos chama para estar junto dEle, fazendo as coisas que Ele quer que nós façamos. Ele nos chama para uma realidade onde nós somos uma noiva limpa, uma noiva imaculada, uma noiva sem defeito, sem nada, mas muitas das vezes nós estamos preferindo estar bonitos por fora e podre por dentro. Um segundo item de sal. Nós precisamos realçar a essência. O sal, ele é um realçador de sabor, assim como eu acabei de falar. Ele realça aquilo que o alimento possui. Logo, nós cristãos precisamos realçar as qualidades que estão na nossa essência quando aceitamos e entregamos a nossa vida para Cristo. Não sei se vocês estão tão familiarizados com cozinha, mas eu trabalhei de forma profissional numa cozinha há quase 5 anos. E a gente sabia, pelo cheiro do alimento, se ele tinha a quantidade de sal certa. A gente sabia pelo cheiro do arroz se ele estava com sal. A gente sabia pelo cheiro do feijão se ele estava com sal. Por quê? Porque o sal ele vai modificar os aromas. O sal vai modificar os aromas. Porque uma comida com o sal na quantidade correta, ela tem um aroma diferente. Ela tem um aroma diferente. E quando a gente coloca pouco sal, ela fica insossa. Ela fica sem graça. E nós somos esse sal. E nós somos responsáveis por exalar um aroma agradável e santo por onde quer que nós passamos. O perfume de Cristo através das nossas vidas e atitudes precisa ser exalado através de nós. Assim como a gente consegue ver em 2 Coríntios, do capítulo 2, do versículo 14 ao 17. 2 Coríntios 2, 14 ao 17. Ele vai dizer o seguinte. Está aqui atrás, eu sei. 2 Coríntios 2, do 14 ao 17, vai falar o seguinte: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Nós precisamos ser essas pessoas, gente. Nós precisamos ser essas pessoas. Continuando, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles que estão perecendo. E para aqueles que estão vivos em Cristo, para aqueles que estão sendo salvos em Cristo, nós somos fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Ei, nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo por onde quer que nós passemos. Nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. Se a gente for olhar no Antigo Testamento, gente, só abrindo um parênteses aqui, o incenso que os sacerdotes dedicavam ao Senhor dia após dia, era um incenso agradável, era uma fumaça que subia as narinas do Senhor de forma agradável.
E nós precisamos ser esses cristãos na terra. Nós precisamos andar segundo a vontade do Senhor, preservarmos a nossa essência, realçarmos a essência de Cristo em nós, para que nós possamos estar neste lugar. E uma coisa muito interessante, né? Não sei se todo mundo sabe disso, mas amém? O sal, por ser composto de sódio e cloro, ele não consegue existir de forma sozinha. Não existe em forma só de átomos de sódio ou só de átomos de cloro. Tá, e o que isso tem a ver com a gente, Thiago? Seguinte, eu vou dar o panorama para vocês. Presta atenção. Sódio sozinho e cloro sozinho não adianta. A hora que eles se juntam, dá certo. Uma estrutura cristalina perfeita, capaz de formar o sal que nós conhecemos. Assim tem que ser a nossa vida com o Espírito Santo. Nós, sem o Espírito Santo, nós não funcionamos. Nós não somos capazes de expressar a perfeição de Cristo através das nossas vidas. Pela força do nosso braço, nós jamais conseguiremos expressar Cristo nas nossas vidas. E quando essa harmonia ela existe, quando essa harmonia ela é feita de forma sinergética, onde nós já não sabemos mais quando começa Cristo em nós e onde termina a gente em Cristo, a gente vai poder evidenciar a melhor versão que nós podemos ter, que é Cristo. Porque Cristo em nós, a esperança da glória. Colossenses 1:27, a parte B do versículo. Quando nós olhamos para Cristo, quando nós estamos revestidos de Cristo, quando nós estamos em perfeita harmonia com o Espírito Santo, quando nós estamos dia após dia entregues nessa vida, nós podemos apresentar a nossa melhor versão, que é Cristo. Exatamente como a palavra nos mostra. Cristo em vós, a esperança da glória. E quanto mais nós permitimos isso, que o Senhor habite em nós e verdadeiramente seja nosso Senhor e Salvador, mais somos feitos à imagem e semelhança dele. Mas nós somos parecidos com Ele. Então, realçar a essência é expressar esse Cristo através das nossas vidas. E como a gente faz isso? Basicamente através de duas coisas bem simples. Bem tranquila, que todo mundo consegue. Dons do Espírito e fruto do Espírito. Essa segunda, então, é fácil. Já vamos profetizando, né? É fácil. Que glória a Deus. E eu queria que a gente olhasse para a figura do candelabro do Antigo Testamento. A figura do candelabro, a gente pode ver uma questão em Êxodo 25, do 31 ao 36. A gente vai ler esse versículo para a gente entender um pouquinho melhor, porque a figura do candelabro no Antigo Testamento, ela remete à figura do Espírito Santo, onde existem 9 amêndoas de um lado representando o fruto do Espírito e as qualidades do fruto, que são 9, e existe no outro lado 9 amêndoas que representam os dons do Espírito. Êxodo 25, 31. Façam um candelabro de ouro puro e batido. O pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões do candelabro formarão com ele uma só peça. 6 braços sairão do candelabro, 3 de um lado e 3 de outro. Haverá 3 taças com formato de flor de amêndoa num dos braços. 3 taças num braço, cada uma com botão e flor. E 3 taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte, cada uma com botão e flor. Assim será com os 6 braços que saem do candelabro. Bom, 3 de cada lado, 3, 6, 9. 3 braços na direita, 3 braços na esquerda. 9 de um lado, 9 do outro. Pode passar. Na haste do candelabro haverá 4 taças com formato de flor de amêndoa, cada uma com botão e flor. Haverá um botão debaixo de cada par dos 6 braços que saem do candelabro. E ele termina falando que os braços com seus botões formarão uma só peça com o candelabro, tudo feito de ouro puro e batido. O candelabro, então, é exatamente este equilíbrio,
essa vida equilibrada que o Senhor nos chama para ter. Essa vida equilibrada onde nós temos o fruto do Espírito e onde nós temos os dons do Espírito. E a gente precisa realçar essa essência de Cristo através do fruto, como a gente pode ver em Gálatas 5, 22 e 23, que vai nos dizer o quê? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O Senhor nos chama a apresentar o fruto do Espírito a Ele. E o fruto é uma coisa só, ou seja, as 9 características do fruto, elas têm que crescer de forma igual em nós. Se nós estamos sendo amáveis demais e não estamos tendo domínio próprio, esse amor demais é obra da carne. Se nós estamos sendo bons demais com os outros e não estamos tendo fidelidade para com a nossa igreja, para com nossos irmãos e para com a obra do Senhor, isso é obra da carne. Porque a única coisa que cresce de forma descontrolada é câncer. A única coisa que cresce de forma descontrolada é tumor. O fruto do Espírito, ele cresce de forma igual. A manifestação do fruto, todas essas 9 características do fruto, elas têm que crescer em nós de forma igual. E só é possível nós realçarmos essa essência quando nós estamos nessa harmonia com o Espírito Santo, como eu falei. E os dois sendo apenas um, E foi o que eu acabei de falar, Onde a gente não sabe mais onde a gente está em Cristo, onde Cristo está na gente, onde o Espírito Santo tem habitado na gente, onde a gente tem habitado no Espírito Santo. E eu queria tentar ver se eu consigo, eu acho que em nome de Jesus vai dar certo. Existe um experimento de laboratório chamado teste de chama. Eu não sei se eu vou conseguir. Se eu não conseguir, glória a Deus. Mas, basicamente, o que é? Não sei se vocês conseguem enxergar. Mas, nesses 3 tubos, tem 3 sais brancos. Não sei se todo mundo consegue enxergar, de casa com certeza não vai. Mas, amém. Nesses 3 tubos existem 3 sais brancos. Ou seja, teoricamente, aos nossos olhos, todos iguais. E o que eu quero dizer, o que eu quero especificar e ilustrar com isso? Eu quero ilustrar com vocês 1 Coríntios 12, onde vai dizer o seguinte: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Então, esses sais todos brancos, a gente falaria que seria o Espírito Santo nas nossas vidas. E a partir do momento que o fogo do Espírito toca as nossas vidas, cada um de nós vai apresentar algo a Ele de forma única, vai receber dons de forma única. A forma de atuação do Espírito é o mesmo, só que cada um de nós foi chamado enquanto igreja para receber dons específicos para cumprir chamados pessoais e coletivos. Otávio, eu vou te pedir uma ajuda, meu. Vamos ver se vai dar certo. Em nome de Jesus. Vai dar, em nome de Jesus. Eu passei a semana inteira tentando fazer isso aqui. Não vou te queimar, não. Não vou queimar ninguém, eu prometo. Vai dar certo.
Quem está em casa não vai conseguir assistir direito. Mas, basicamente, o que eu fiz aqui? Eu coloquei em cada um dos potinhos, álcool com o sal. E, basicamente, o que acontece? O álcool com o qual eu estou usando aqui é o metanol. E o metanol ele não tem cor naturalmente. Então, o que eu estou colocando aqui, quando a gente vira alguma cor, vai ser a cor do próprio material. Que não deu certo, mas tudo bem. Ó, aqui tem uma coloração violeta, aqui tem uma coloração laranja. Não sei se, e aqui é vermelho, esse daqui da ponta direita. Não sei se vocês conseguem ver. Você consegue baixar a luz 4? Meninas, a 1 aqui vocês conseguem baixar? Ah, o Manu vai baixar aqui. Só desliga. Blackout, isso. Olha só. Aqui é lilás a primeira, laranja a segunda e vermelha a terceira. Conseguiram enxergar? Isso aqui é o Espírito Santo atuando nas nossas vidas. Isso aqui é o Espírito Santo atuando nas nossas vidas. Por quê? Porque ele vai dar a cada um de nós dons específicos, palavras específicas, manifestação do poder dele de forma específica de cada um de nós, para que a gente venha, a partir do encontro com esse fogo do Espírito, manifestar coisas únicas que dizem respeito a nós de forma pessoal, mas também de forma coletiva enquanto igreja. Se vocês não lembrarem de mais nada na mensagem, vocês lembrarem pelo menos dos dons do Espírito, cara, eu já estou feliz pra caraca. E, por último, mas não menos importante, o sal, ele faz o quê? Quando a gente come um churrasco bem salgado, o que acontece? Sede. O sal provoca sede. Nós, enquanto cristãos, precisamos despertar sede nos outros. Nós temos que ser como Jesus foi com a mulher samaritana em João 4. Gerar esse desejo no outro de conhecer a palavra do Senhor. Por quê? Porque o sal provoca sede. E nós, cristãos, possuímos uma fonte que flui, uma fonte de rios, que flui, de águas vivas que flui do nosso interior. Uma fonte de águas vivas a jorrar que flui de dentro de nós. Porque nós temos aquele dentro de nós, que habita em nós, que nos permite não termos mais sede das coisas, que nos permite não termos mais sede e sermos pessoas que vão dar de beber dessa água aos outros. Jesus fala para a mulher samaritana: se você soubesse para quem você está falando, você pediria água viva e eu te daria dessa água. Você pediria e eu te daria dessa água. Então nós temos que ser como Jesus falou com a mulher samaritana. Nós precisamos provocar esse desejo pelo Senhor dentro e fora da igreja. Nós precisamos despertar a sede naqueles que estão ao nosso entorno. Naquelas pessoas que não conhecem a Cristo ainda ou conhecem de forma muito superficial. Nós precisamos despertar sede e fome pelo Senhor. Nós fomos convocados ao ID do Senhor. Nós fomos convocados ao ID do Senhor, como a gente pode ver em Mateus 28, do 19 e 20. E a palavra vai dizer: enquanto estamos indo, enquanto estiverem indo, faremos discípulos de todas as tribos, povos e nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós precisamos, junto ao Espírito Santo, despertar sede naqueles que ainda não conhecem a palavra, a mesma sede que foi gerada em nós a partir do momento que a gente entendeu o que era a cruz, a partir do momento que a gente entendeu o sacrifício e a obra da redenção de Jesus sobre as nossas vidas. Essa mesma sede que foi gerada no nosso coração, no meu e no seu coração, ela precisa que nós geremos, que nós sejamos esse instrumento nas mãos do Senhor para gerar essa sede em outros corações. Nós fomos convocados para este lugar. E é esse lugar de sede, é esse lugar que não nos sacia, é esse lugar que eu ouvi até uma oração esses dias de uma música que ela falava, é um lugar paradoxal. É um lugar que quanto mais você toma, você sente sede. Quanto mais você se alimenta, mais você sente fome. Então assim, é esse lugar que nós precisamos chegar.
É nesse lugar que nós precisamos ter e despertar no coração dos outros através da obra de Jesus nas nossas vidas. Não pela força do nosso braço. Não pela força da nossa carne, mas pelo intermédio do Espírito Santo sobre cada um de nós. Eu queria que vocês ficassem de pé nos seus lugares. O louvor vai tocar então uma canção. E eu queria que vocês pudessem refletir nesses 3 pontos. Nós vamos orar por esses 3 pontos. E à medida que o Senhor for tocando na sua vida, e você se identificar de que você realmente não está desse jeito, eu queria te convidar para ou se ajoelhar, ou vir aqui na frente, que o Senhor vai falar com você. O Senhor vai falar de forma íntima e verdadeira com você. O Senhor vai tocar na sua vida e Ele vai falar aquilo que você precisa ouvir. E se mesmo assim você ainda estiver precisando de uma oração, eu te peço para que você levante uma das suas mãos, que um de nós vai estar